Aleluia. Pai do Senhor a todos, meus queridos, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui presentes. Como é bom estar na presença do Senhor por mais um dia, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E eu quero agradecer infinitamente mais ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas, grandes coisas Ele tem feito em sua vida. E por mais que a situação ao longo dos nossos olhos possa estar difícil, o Senhor está no controle de tudo. Amém? Você que está em casa, você que está presente, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Uma história tremendamente importante para a história, na vida de Paulo. E no versículo 21, que diz assim: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade razoável, ó varões, tivesse-me escutado a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Meus queridos, essa é uma palavra que marcou muito na minha vida e ela foi de encontro com muitas situações que eu vivenciei, com muitas situações que tive que experimentar e ser experimentado. Mas tem alguns pontos nessa história que é tremendo. Porque Paulo estava preso e ele tinha que ser transferido. Ele precisava sair, para a Itália. E o importante de tudo isso é que no percurso aconteceu várias situações. Por diversas situações. Eles partiram, no texto diz assim: e como determinou que havia de navegar para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramantino, partindo, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Olha a importância disso. Paulo estava preso, mas ao mesmo tempo ele estava sendo totalmente cuidado. Ele tinha uma presença importante e a sua postura sempre foi tremenda diante do povo, tremenda diante dos homens. As pessoas se encostavam, se achegavam a Paulo, eles eram impactados pela posição, pela fé que Paulo tinha. Mas ele precisava sair dali, foi para a Itália, só que no meio do caminho, ele tiveram que transferir para um outro barco, para um outro navio. Achando o líder, daquela situação, da outra embarcação, o mar estava calmo, tranquilo. O vento estava suave. Falou assim: pronto, agora sim nós chegaremos no nosso destino. Mas muitas das vezes, meu querido, em muitas ocasiões, a gente achamos que um vento tranquilo e suave, ele pode parecer o momento certo de a gente tomar uma atitude, porque está parecendo tudo calmo, tudo tranquilo. Mas, em determinada situação, quando você vê tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, fica difícil de você saber realmente o que está acontecendo. Passando algum tempo depois que eles embarcaram, na próxima embarcação, eles tiveram uma reviravolta no tempo. Houve ventos fortes,
Não sei qual vento que está sendo tão forte em sua vida, que te abalou, ou que te deixou incomodado, que te deixou abalado com a situação. Nós estamos vivendo um cenário difícil para nós, difícil para a humanidade, difícil para todos. Porém, é como você olha para a situação. A perspectiva que você olha para a situação, ela te imprime aquilo que você deve acreditar. Se você tem uma postura, uma base fundamentada em Cristo Jesus, que é absoluta, real, viva, em todo momento, você não vai olhar para a situação com os seus olhos humanos. Você vai olhar para a situação que você está vivendo, sabendo que Cristo está sobre a sua vida e que Ele tem te guardado, assim como Paulo ele era guardado dentro daquele navio. Mas quando a gente passa por uma tempestade, ela pode ser momentânea, passageira. Em outros momentos ela pode ser mais duradoura. Mas há determinadas tempestades que você está no controle e outras você não está no controle. No caso de Paulo, ele estava numa tempestade que o barco perdeu o seu controle. Porque o vento ele era muito forte. Não se havia luz, não se havia sol, só havia escuridão. Então a escuridão que está te deixando com medo, com pânico, com dúvida, com insegurança, com incerteza no seu coração, na sua mente, ela é mais um motivo para você realmente se posicionar em Cristo. Porque Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então a verdade e o caminho que é Jesus, ela não pode ser refutada, ela não deve ser apagada, não pode ser deletada daquilo que você tem vivenciado como cristão, daquilo que você tem vivenciado como humano, ser humano, como pessoa. Todos sabemos que existe um Deus todo-poderoso, existe um Pai. Mas muitas pessoas não entendem o que é ser pai. Muitas pessoas não compreendem o que é estar na posição de filho. Muitas das ocasiões a gente se colocamos na presença do Senhor, mas como servo. E deixamos de lado a paternidade de Deus. Mas Paulo, ele entendia quem estava com ele. Paulo conhecia, Paulo era experimentado. Nesse momento crucial da sua vida, da minha vida, ele só está fazendo uma coisa: te experimentando, te capacitando para algo muito maior. Tudo que está acontecendo na nossa humanidade ultimamente, ele não é para te derrubar, não é para te destroçar, não é para te para te massacrar, para te torturar, não. Ele é para te forjar um caráter. Mas que caráter você tem tido? Que posição você tem tido em Jesus? A sua fé, ela é sólida? Sua fé é palpável? Porque, olhando o cenário que se encontra, a esperança, ela se esvai. A esperança some. Mas precisa se levantar. Precisa se erguer. Precisa se colocar em pé e anunciar a verdade que é Jesus. Anunciar a verdade que é o Pai Celestial em todo momento. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque no texto, no versículo 20, ele coloca bem assim: e não aparecendo já havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Eu já sofri algumas tempestades na nossa vida, na minha família, na minha parentela. Morava numa situação onde tinha enchente, alagamentos alto. Mas quando você vê uma tempestade é diferente, meu querido. Você morar numa casa que ela tem 2 metros acima do chão, e na sua casa ainda entrar mais 1,5 metro de água, você está a 3,5 metros de profundidade. Você olha para o lado, você não sabe para onde você vai, você olha para o seu pai, você olha para a sua mãe, você não sabe as decisões que eles vão tomar em prol da família. Você que é pai, você que é mãe, quais são as decisões que você tem tomado em prol da sua família? Reveja esse conceito, porque aqui
Tem uma sequência, uma história linda e importante. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quando se soma a esperança minha e sua, onde fala que a última coisa que morre é a esperança. A minha esperança, a sua esperança não está na mão de homens. A minha esperança, a sua esperança não está no governo, não está em líderes, mas está em Jesus. A sua esperança tem que ser Jesus. Porque quando Paulo se ergueu dizendo que era para todos ficar em paz, isso ao mesmo tempo se tornou duvidoso para alguns corações. Porque quantos eu tenho escutado, fiquem em paz, mas quantos têm escutado e não estão em paz? A palavra de Deus fala que a paz que excede o entendimento, excede o entendimento. Entenda que a minha paz, a sua paz, ela tem que ser baseada em Cristo, porque ela vem sobre mim, sobre você e te convence de qualquer situação e te alivia de qualquer situação. Ela te traz uma prosperidade que ninguém consegue te roubar. Ela faz com que você olhe para o cenário que você se encontra e você determina que aquele cenário ele vai passar, que é somente um breve momento, que ele vai ser somente um transformador para a sua vida, um ativador para te mostrar o caminho que você deve seguir, a direção que você deve tomar. Mas para isso, nós precisamos receber Jesus Cristo, mas para isso nós temos que compreender que Jesus, Ele está a todo momento ao seu lado, ao meu lado, na sua casa, na minha casa. Mas quantos têm deixado de lado algo tão simples? Muito simples. Crer em Jesus. As pessoas acreditam em várias situações. Dá ouvido a várias vozes. Mas Paulo, diante daquele momento, ele olha para todos e fala da seguinte forma. Vou ler o texto. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo. Como que é escutar você ter bom ânimo quando você está olhando a sua casa sem comida? Como você está olhar para a sua casa e você vê todo mundo desempregado, aguardando uma posição que ninguém tem? E no momento deles era vida ou morte. Nós não estamos vivendo isso ainda. Mas sabemos que tem um perigo lá fora. Perigo. Porque para Jesus não existe nada impossível. Nada fora do seu alcance, do seu controle. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O anjo a quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Meu querido, minha querida, quem está navegando contigo? Porque Paulo estava carregando uma grande quantidade de pessoas, 266, se eu não me engano no texto. Mas tem uns carregando somente 2, 3 dentro da sua casa, se aprisionando dentro de um cativeiro que não te traz nenhum benefício, se aprisionando dentro da sua mente, dentro do seu coração, não deixando algo que é vivo, verdadeiro, sobressair na sua história. Imagine aqueles homens escutando toda essa palavra saindo da boca de Paulo, se desacreditando ou acreditando. Qual posição nós temos tomado? No que nós temos acreditado? Eu vou te falar por mim. Nunca tive tão bem em toda a minha vida.
Há uma paz que reina, soberana, e que me traz uma alegria tão grande, e um privilégio de estar aqui hoje, degustando dessa palavra, sabendo que as trevas e a escuridão, ela passa. Mas eu tenho uma observação. Quando se está em trevas, existe a luz. Quando se é luz, não há trevas. Mas quando os seus olhos só enxergam trevas, seu coração está cheio de trevas. Quando os seus olhos enxergam Jesus, que é a luz, tudo em você é luz. Então tudo à sua volta se transforma em luz. Porque a sua palavra, a sua boca, ela produzirá luz ou trevas. De maneira que uns vão ser saciados, outros vão ser exterminados. Através de uma palavra, através de uma posição, através de uma conduta. Mas Paulo mostrou que a atitude correta é se levantar e erguer, abrir a boca e dizer que nenhuma vida se perderia, que nada seria tocado, que nenhuma praga chegaria da tenda de nenhum daqueles homens, porque ele estava dentro de um navio, preso, confinados. Mas o detalhe, o barco, a embarcação, ela estava sem controle de homens. A embarcação estava totalmente à deriva. Durante 14 dias de trevas, de escuridão, sem ver a luz do sol, o barco estava sendo guiado por quem? Quem dirigia aquele barco? Desviava de rocha. Quem é o que dirige o seu barco? Quem é aquele que dirige a sua vida? Quem é aquele que realmente reina sobre você? As suas próprias convicções? Porque se for as suas próprias convicções ou as suas próprias verdades, ela é enganosa. Agora, se as suas próprias convicções estiver baseada dentro do que diz a Escritura, dentro do que diz a verdade, chamada Jesus, que é absoluta, que o único que ressuscitou dentre os mortos. Porque se você tem acreditado em filosofias humanas, como Gengis Khan, Buda, e entre outros, são só filosofias. Todos eles estão mortos. Nenhum deles ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou por mim e por você. Então, quando eles estavam nessa situação, a posição que eles tomaram foram de acreditar em Paulo. E eu vejo que hoje muitos não acreditam em mais nada. E deixando de lado a palavra de Deus, de realmente confiar que quando ele fala que todos serão guardados, todos serão cuidados, todos serão curados. Aqueles que creem em meu nome farão sinais e maravilhas. Eu vejo hoje pessoas não acreditando na oração. Eu vejo hoje pessoas não acreditando na cura. Mas sabe que existe ainda um povo que acredita na cura e há uma palavra de cura através dessa palavra. Porque todos estavam salvos através do posicionamento que tomaram em acreditar. Porque Paulo levanta para aqueles homens e fala, tremendo, meus queridos. Já é a 14ª noite sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático. Lá pela meia-noite, suspiraram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo. Acharam 15 braças. Temendo ir dar-lhe uma rocha, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Eu não sei em que momento você se encontra. Você pode estar hoje na sua casa, que hoje já é noite, acreditando que você precisa que vire mais um dia. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida.
Virá um dia específico do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua casa. Um dia que reinará somente a vontade de Deus e não a minha e não a sua. E essa verdade, ela trará sobre você paz. E essa paz trará sobre você a direção correta que deve ser tomada. Então receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. No versículo 42, tem um tremendo. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, e escapando a nado. Olha só, eles já estavam presos, já estavam cativos, já fazia bastante tempo, estavam sem comer, 14 dias sem se alimentar, acorrentados na madeira, sem uma posição nenhuma, porque eles estavam na parte de baixo do navio, eles não viam o que acontecia, mas ainda tinha um inimigo querendo matá-los. Soldados com medo de ser punidos pela fuga de vários presos, estavam ainda com o intento de matá-los. Saiba, meu querido, que aquilo que se levantou contra a sua vida para te matar, ela veio para te trazer a vida e a abundância que é Jesus Cristo. Ela veio para trazer sobre você a alegria de viver mais um novo tempo. Então aquilo que determinaram sobre você, que você vai morrer disso, morrer daquilo, isso está anulado em Jesus Cristo. Porque o dono da vida é Jesus. O dono da morte é Jesus. Ninguém toma isso dele. Então não aceite ninguém determinar que você vai morrer disso, que você vai morrer daquilo. Porque Jesus Cristo já tomou a chave da vida e da morte. E Ele é o que rege essa chave. E Ele é que guarda essa chave. E ninguém tem poder e autoridade para tomar essa chave dele. E seguindo o texto diz assim: mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo Elias, torvou este intento e mandou que os pudessem nadar e lançassem primeiro ao mar e a salvassem em terra. E os demais em umas tábuas e outros em outras coisas do navio. Assim aconteceu, que todos chegaram a salvos. Meus queridos, eu quero declarar uma palavra que eu acredito fielmente. Faz 15 anos que eu aceitei a Jesus. Nesses 15 anos que eu aceitei a Jesus, eu aprendi uma coisa. Jesus Cristo me deu um presente que nada é maior do que esse presente. Eu tenho minha família, tenho meus filhos, tenho minha esposa. Mas eu recebi um presente, que você recebeu um presente, que é a salvação. Hoje eu vejo poucos se preocupando com a salvação. A maior prosperidade, a maior benéfica de Jesus Cristo foi te dar a salvação. Agora, eu vejo alguns comentários da seguinte forma: uma vez filho, sempre filho. E eu quero te dizer uma coisa. Filho é aquele que obedece o pai. Filho é aquele que ser dominado, regido, guiado pelo pai. Porque enquanto estiver debaixo da sua cobertura, enquanto estiver sob a responsabilidade do pai, enquanto você não se tornar pai, você não sabe a sua posição. Então, para que você possa guardar essa palavra no seu coração, a salvação foi um presente que o Senhor te deu. Foi um presente que o Senhor me deu. Ela é maior do que todas as riquezas que possam te oferecer no mundo. Ela é maior do que todas as convicções que você possa argumentar para se refugiar em alguma situação.
Não tenha medo da morte, porque a palavra de Deus fala que a morte do justo, o Senhor diz que é lucro. Não se prepare para a vida, se prepare para a morte. Houve uma palavra aqui dizendo que ninguém morreria. E isso aconteceu. Mas quantos dentro daqueles homens somente acompanharam Paulo no intuito de salvar as suas vidas? Mas será que todos acreditaram? Será que todos acreditam realmente que Jesus ainda vai voltar? Tem deixado de lado, meus queridos, uma coisa importante. Jesus realmente está voltando. E eu quero deixar essa reflexão para você e para mim. Em quem depositamos a nossa fé? E que tipo de fé eu e você tem tido? É uma fé sólida? Ou é uma fé de fantasia, baseada em testemunhos dos outros? Não estou desprezando os testemunhos de outras pessoas. Mas quais são os seus testemunhos? O Senhor não fez nada por você? O Senhor não se revelou a você? O Senhor não se mostrou a você através de nenhuma situação? Na onde Ele te livrou de uma situação? Na onde Ele te guardou em uma situação? Havia vários homens junto com Paulo, mas Paulo escutou somente uma voz. Aquela voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Ou tem escutado a sua voz? A voz de quem você tem escutado? Porque Paulo, mesmo durante todo o seu período de cativeiro, preso, guardado, para alguns era cativo, mas para Paulo era liberdade. Uma liberdade que ele tinha, porque ele continuou fazendo aquilo que o Senhor queria dele, anunciar as novas, anunciar as boas novas, que era Jesus. Quem você tem anunciado? Quem você realmente tem anunciado? Jesus? Aquele que cura, liberta e salva? Aquele que realmente era para ser o autor e consumador da sua vida? Hoje eu vou falar para você que eu não consigo falar outra coisa a não ser Jesus. Hoje eu entendo a paternidade de Deus de uma maneira sobrenatural. Não tenho mais pai, não tenho mãe. Mas quantos estão dentro das suas casas, com pai e com mãe, se sentindo órfãos? Órfãos de pais vivos. Quantos estão realmente órfãos, mas não entendeu que precisa de um pai? Reveja os seus conceitos, reveja suas motivações. As suas motivações e os seus propósitos é o reino? Eu quero declarar para você, meu querido, que nada, absolutamente nada, está fora do controle do Senhor. Então não olhe para o mundo como se deve olhar. Olhe para Jesus e veja com os olhos dele. Porque na onde há trevas, há luz. Porque você é a luz. Enxertado na videira que é Jesus Cristo. Você foi batizado nas águas, você foi batizado com o Espírito Santo ou não, mas você conheceu a verdade. Em um breve período de tempo na sua vida, você acreditou nessa verdade. Você acreditava que ao ponto em que alguém se opor a ela, você rebatia fielmente. Mas hoje, eu vejo que nós não temos rebatido da maneira correta. Tem deixado de lado a verdadeira sã doutrina. Paulo acreditava. Paulo seguia. Paulo andava com o pai. Sabia quem era o pai dele.
e sabia quem eram os conselheiros, o seu conselheiro. Então reveja, meu querido, nessa noite, quem são os seus conselheiros. E deixe de lado aquilo que as muitas vozes podem te dizer. Eu hoje acho que eu não conseguiria falar outra palavra de outra maneira, porque eu vejo uma necessidade imensa de um posicionamento meu e seu. Um posicionamento que existe somente uma: Jesus, a verdade totalmente absoluta, inegável, para tudo. Ninguém pode escapar da mão de Deus e nem do seu controle. Então, deixe de lado, reveja os seus princípios. Porque Paulo acreditava, Paulo guardou para si. Então guarde você também isso nessa noite. E que você possa receber essa palavra no seu coração, na sua mente. Que a sua mente dentro da sua casa, você que está escutando, você que vai escutar depois, você possa ser transformado e coagido, constrangido pelo Espírito Santo de Deus a mudar as suas convicções, deixar de lado os seus próprios argumentos e tornar a receber a verdade de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque você vai realmente receber uma paz que excede entendimento, uma paz que vai te trazer a luz no fim do túnel, a esperança que um dia se perdeu e a alegria que num breve momento se tornou trevas, ela tornará novamente. Porque Paulo e os homens chegaram todos à terra vivos, são e salvos. O Senhor tem guardado a minha vida e a sua vida. Então receba essa proteção do Senhor. Filhos, deixe de ser servo. Servo, se torne filhos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que você possa ter um descanso, um sono do justo. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que você possa divulgar essa palavra, porque eu acredito nela. E você receberá um presente de Deus, com certeza, tomando essa posição sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente noite, em nome de Jesus. Aleluia.
para o teu